Qual é o maior problema da cidade de Calgary? Você já parou para pensar nisso? Calgary é a maior cidade da província de Alberta, segundo o site de estatísticas do Canadá, e é um dos destinos mais procurados pelos brasileiros. A província de Alberta ela conta com inúmeros pontos positivos e isso tem feito com que muitos imigrantes tenham procurado a região. No entanto, estudar sobre os pontos negativos também é igualmente importante na hora de avaliar qual cidade você pretende morar no Canadá. E hoje nós conversaremos justamente sobre isso, sobre os pontos negativos da cidade de Calgary e qual que pode ser o impacto desses pontos negativos na sua vida. E na sua opinião, qual que é o principal problema da cidade de Calgary? Qual que é aquele ponto negativo que faz com que você não queira morar nessa cidade? Escreve aqui nos comentários que eu quero saber. Qual que é esse ponto negativo que, na sua opinião, pode ser o principal problema da cidade de Calgary? E lá no nosso Instagram nós recebemos com frequência várias mensagens de pessoas que ainda estão no Brasil, que estão pesquisando sobre as cidades do Canadá e elas apontam algumas questões em relação às cidades. Então nós listamos aqui, de acordo com essas mensagens, 5 pontos negativos que podem aí chamar sua atenção em relação à cidade de Calgary. E inclusive, se você ainda não está lá no nosso Instagram, eu vou deixar o nosso perfil aqui para você. Basta você digitar Canadá Mais Que Um Sonho, que então você vai encontrar o nosso perfil. E não apenas com os nossos seguidores lá no Instagram que eu tenho conversado em relação a esses pontos negativos, mas também com os canadenses que moram na cidade para saber qual que é a opinião deles em relação a esse assunto. What is your impression about Calgary? Well, it's cold in winter. That's the only thing that I don't like. That's the only thing I don't like. In Calgary, it can get to be minus 40 Celsius. And generally, there's quite a bit of snow. But last winter was quite nice. And this summer has been super hot, which I love. Super hot, although that's caused fires. But so we've had a lovely long summer. So it makes the winter more bearable when you actually have a nice summer, I think. But living near the mountains, what's to hate? E se você, assim como eu, também quer praticar o seu inglês com canadenses e aproveitar para aprender um pouco mais sobre as cidades do Canadá, o Cambly está com uma promoção de 60% de desconto nos planos anuais. Essa é para você que acabou perdendo a Black Friday, mas ainda quer aproveitar esse 60% de desconto. Essa é a promoção da Cyber Monday, ou seja, é só até segunda-feira para você aproveitar esse desconto de 60% nos planos anuais. São planos a partir de R$ 62 por mês, ou seja, você pode pagar R$ 62 por mês para você conseguir praticar o seu inglês com canadenses. Mas atenção, é até segunda-feira essa promoção da Cyber Monday. E para você participar, basta você clicar nesse link que está aqui na descrição do perfil ou utilizar o nosso cupom de desconto. E você viu só que o frio não é apenas um problema para os brasileiros, mas também para os canadenses. No entanto, assim como em todo o Canadá, há formas de você conseguir passar por esse período de inverno de uma forma mais confortável. E uma delas é você adquirir um carro no Canadá. Muitas vezes, a parte mais traumática para a maioria dos imigrantes é o período que eles precisam ficar no ponto de ônibus aguardando aí a lotação
durante esses períodos onde há temperaturas de menos 40. A partir do momento que você tem um carro no Canadá, você diminui o seu tempo de exposição à temperatura e, consequentemente, essa passagem do período de inverno vai se tornar mais confortável. E um ponto positivo para a cidade de Calgary nesse sentido é que há o Plus 15. O que é isso? Nada mais é do que passarelas que ligam vários prédios ali da região de downtown, e isso facilita o seu deslocamento por essa região nesses períodos de inverno. E o Plus 15 tem esse nome porque ele fica a 15 feet, 15 pés de altura das ruas, e ele tem a extensão de 18 quilômetros e são 62 passarelas. Um segundo ponto muito importante é o isolamento. Muito se alega que a cidade de Calgary ela é isolada geograficamente, que ela não fica próxima de outras cidades interessantes para se visitar. No entanto, após a minha visita pela cidade, eu percebi que há uma certa facilidade sim em visitar outros lugares interessantes ali no entorno da cidade. Um deles é o Parque Nacional de Banff, que ele fica a cerca de 130 quilômetros da cidade de Calgary, bem como a própria cidade de Banff e também a cidade de Canmore. As duas ficam muito próximas da cidade de Calgary e podem ser sim um destino interessante aí para os moradores da cidade de Calgary. E tem também as Rocky Mountains, esse que é um dos destinos mais procurados do Canadá, e ele está muito próximo da cidade de Calgary. E há também a cidade de Edmonton, que é a capital da província de Alberta. Essa cidade está a 300 quilômetros da cidade de Calgary e também pode ser um destino interessante para aqueles que moram ali na cidade de Calgary. Obviamente que não é tão próximo quanto as Rocky Mountains, mas também não deixa de ser um destino interessante. Um outro ponto de relevância em relação ao isolamento, em relação a esse ponto, é que a cidade de Calgary conta com um grande aeroporto e ele é um importante hub ali das Prairies e vários voos fazem conexão na cidade de Calgary. Então é muito possível de você conseguir viajar para cidades interessantes como Vancouver, Toronto, Winnipeg com voos diretos, e agora que tem muitas companhias low cost, você consegue pagar um valor bem acessível para você conseguir visitar essas cidades. E um outro ponto que eu não via como negativo, mas após a minha visita à cidade de Calgary eu percebi a importância desse ponto negativo, é a questão do fuso horário. Pode ser que para você esse ponto não tenha qualquer importância. Contudo, para muitas pessoas que trabalham de forma remota para o Brasil ou que têm um vínculo afetivo bem forte com a família, ele pode ser bem importante. Em algumas épocas do ano, Calgary vai estar 4 horas de diferença do Brasil. Então, para quem trabalha de forma remota, vamos supor que ele comece o trabalho às 8 horas da manhã do horário de Brasília. Se ele estiver em Calgary, ele terá que começar o trabalho às 4 horas da manhã. Então, para muitas pessoas que trabalham de forma remota para o Brasil, essa questão pode ser um problema. E assim como eu disse anteriormente, até eu chegar na cidade de Calgary, eu não tinha dimensão do quanto que isso poderia afetar a vida das pessoas. Mas eu conheci muitos trabalhadores que fazem esse horário e também pessoas que são muito próximas aos seus familiares que ainda estão no Brasil. Então isso acaba dificultando um pouco a comunicação das pessoas devido ao horário, e isso pode ser uma questão. Então, se essa for a sua realidade, talvez essa questão do fuso horário possa te afetar de uma forma negativa. E o nosso quarto ponto é a crise de empregos na cidade de Calgary. Muito se fala sobre a crise do petróleo na província de Alberta, e essa questão é realmente muito delicada e ela deve ser analisada de acordo com cada área de trabalho. Para algumas áreas, principalmente em áreas específicas, talvez Calgary não seja uma opção, mas é preciso avaliar
cada área como um todo para verificar se de fato a crise estará afetando não apenas o número de ofertas de emprego, mas também os valores de salário, porque se você analisar as ofertas de emprego entre várias províncias, você pode verificar que apesar da crise, talvez em muitas áreas os salários são bem melhores na província de Alberta. Então, por isso que é preciso analisar essa questão da crise em cada área de trabalho específico para você não estar descartando uma cidade injustamente. Inclusive, mercado de trabalho é um dos pontos que eu acabo analisando durante a nossa jornada do imigrante, que é essa nossa viagem exploratória pelo Canadá. Eu criei uma área de membros que é o local onde eu consigo compartilhar todas essas informações que eu tenho estudado sobre as cidades que eu estou passando durante essa viagem exploratória. E se você quiser fazer parte da nossa área de membros, eu vou deixar o link aqui embaixo. Basta você clicar que então você vai poder participar dessa nossa área de membros. Mas, Lúcia, se o maior problema de Calgary não é o frio, não é o isolamento, não é o fuso horário e também não é a crise, qual então seria o maior problema da cidade de Calgary? Na minha opinião, pelo que eu tenho estudado sobre as cidades e províncias do Canadá, se eu pudesse voltar no tempo, lá na época que eu estava escolhendo a província que nós moraríamos no Canadá, eu não escolheria a província de Alberta por causa dos programas de imigração. Não é novidade que, para mim, o programa de imigração deve ser a prioridade no momento em que você for escolher uma cidade para morar. Mas essa é a minha opinião, baseada na minha experiência. Então, atualmente, com todos os estudos que eu fiz em relação às províncias, em relação às cidades do Canadá, por mais que Calgary seja um destino muito interessante, eu não escolheria Calgary devido aos programas de imigração. Eu digo isso baseado no meu perfil e a análise que eu fiz dos programas de imigração provinciais de Alberta. É preciso avaliar no seu caso específico se os programas de Alberta eles serão interessantes ou não na sua estratégia de imigração. Muitas pessoas não desejam confiar o seu plano de imigração apenas no Express Entry, que é aquele programa que a gente sempre comenta aqui no nosso canal, que é o sistema de pontos, que você precisa atingir uma determinada pontuação para você conseguir migrar. Muitas vezes as pessoas preferem também terem uma luz, serem elegíveis para algum programa provincial. Isso porque se lá na frente, depois que ela já estiver aqui no Canadá, ela não conseguir a pontuação do Express Entry, ela pode contar também com um programa provincial e dessa forma ter não apenas uma opção de imigração, mas 2, 3, 4, dependendo do seu perfil de imigração, dependendo da província que você pretende escolher morar aqui no Canadá. Sendo assim, pelo meu perfil e pela disposição atual dos programas provinciais de imigração de Alberta, eu colocaria essa questão como o principal problema de você morar na cidade de Calgary. Então é preciso analisar de acordo com o seu perfil, de acordo com a sua família, de acordo com a sua estratégia de imigração, se esse vai ser um problema para você. Eu vou deixar na descrição desse vídeo o site oficial de imigração da província de Alberta para você clicar e dar uma olhada se essa é uma opção interessante ou não para você. Dessa forma, você vai conseguir avaliar se esse problema será ou não um problema que vai influenciar na sua experiência morando na província de Alberta. E se você já entrou no site oficial e verificou todas essas informações, escreve aqui nos comentários o que você acha do programa de imigração provincial de Alberta e se você é ou não elegível para esses programas. E se esse vídeo foi interessante para você, não se esqueça de deixar o seu like aqui para nós e também de se inscrever aqui no nosso canal. Tem um sininho aqui do lado, clique nele que você será alertado sempre que nós postarmos novos vídeos. E nos vemos no próximo. Tchau, tchau!